Então, feita a classificação do reino, dividido em reino animal e reino vegetal, eles acharam que estava ótimo, estava perfeito, né? Só que começaram a aparecer seres que tinham locomoção, que é uma característica que a princípio eles chamaram de animal, uma característica do animal, e faziam fotossíntese, que é uma característica que definiria o vegetal. Então, por exemplo, nós temos, acho que não vai aparecer aqui, mas tem um ser minúsculo, deixa eu ver se consigo ver se tem ele por aqui. Não. Não tá. Mas é um ser microscópico chamado euglena. A euglena, ela é um protozoário, ela tem locomoção, porque ela tem um flagelo, que é como se fosse uma cauda, né? E ela faz fotossíntese. Então, eles ficaram intrigados. E agora, como que eu vou colocar a euglena? No reino animal ou no reino vegetal? Não dá para colocar no meio, né? Dizer que ela é bi, né? Não dá. Não dá para dizer, é meio animal, meio vegetal. Não existe isso na biologia. Então, eles tiveram que criar um terceiro reino, que é o reino protista. O reino protista, ele é formado desses animaizinhos, desses seres, não vou chamar, não é animalzinho, né? São seres microscópicos que apresentam características diferenciadas. Aí nós temos o reino das bactérias, que também não se encaixava em nenhum outro reino, nenhum outro grupo, porque as bactérias têm células procariontes. Vocês se lembram do que é uma célula procarionte? É uma célula que não tem o núcleo organizado, não tem a carioteca, tudo misturado lá no citoplasma. Aí estava tudo muito bom, já tínhamos lá o reino animal, o reino vegetal, o reino protista e o reino monera. E aí eles encontram um cogumelo. O cogumelo, ele não pertence a nenhum desses grupos, mas ele é fixo. Então, quando eles viram o cogumelo a primeira vez, qual foi a ideia deles? O cogumelo é uma planta. Só que ao pesquisar o cogumelo, perceberam que ele não faz fotossíntese, então ele não pode ser considerado um vegetal. A célula do cogumelo, ela é muito diferenciada das outros tipos de célula. Eles têm características, tem parentes do cogumelo que são microscópicos também. Então foi criado o quinto reino, que é o reino fungi, que é o reino dos fungos, tá? Então hoje em dia, nós temos todos os seres vivos são classificados em 5 reinos: o monera, o protista, o animal, o vegetal e o fungi. Só que separar só em reino, o reino é um grupo grande, né? Eu tenho vários representantes desse reino. Não é suficiente, porque o que eu quero fazer na classificação? Eu quero aproximar com o maior detalhe possível os grupos. Então, e eu tenho que achar semelhanças tanto no DNA, como nas proteínas, como semelhanças embrionárias, fisiológicas. Então, dentro do reino, eu continuo tendo muitas diferenças. Por exemplo, dentro do reino animal, eu tenho a mosca, eu tenho a minhoca, eu tenho o macaco, eu tenho o homem, eu tenho... Então, as diferenças são muito grandes, né? Morfologicamente, o habitat, a forma de reprodução, tudo muito diferente. Então, o que eles resolveram fazer? Então tá, só reino não vai dar. Vamos subdividir o reino em filo. Filo é uma divisão do reino, tá? Lembrando que esses nomes, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, são chamados táxons ou categorias taxonômicas, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper, tá, gente? Então, eles pegaram um reino que era lá formado da mosca, da minhoca, da água-viva, do macaco, do passarinho, do sapo, do peixe. Eles viram que tinha muito mais diferença do que semelhança e dividiram isso em filos. A princípio, eles dividiram o reino, eles queriam, né, dividir o reino animal. Nós vamos falar do reino animal, é mais fácil para exemplificar, tá? Mas praticamente o que acontece no reino animal acontece no vegetal. Então, eles dividiram o reino animal
eles queriam dividir em 2 filos apenas. Qual seria a característica, gente, que vocês acham que qual critério que a gente poderia usar para dividir todos os animais em apenas 2 grupos? 2 filos que divide todos os animais, todos eles baseados nessa característica e apenas 2 grupos. Alguém tem ideia aí? Poderia me dar me ajudar? É para dar uma ideia sobre como dividir todos os animais em 2 grupos. Qual critério? Vertebrados e invertebrados? Isso. Vertebrados e vertebrados. Isso mesmo. Foi o critério que eles usaram. Então, eles tinham lá vários animais. E aí, eles falaram assim, não, então vamos separar em 2 filos, 2 grupos. Que eles chamaram esse grupo de filo. Então, eles usaram o critério de animais vertebrados e invertebrados. E aí, eu consigo dividir todos os animais nessa característica que é bem abrangente, né? Só que dentro do filo dos invertebrados, eles começaram a ver muitas diferenças entre os animais. Por exemplo, minhoca, água-viva. Peraí.